Olá, cá estamos novamente no canal O que Rola na Geronto para discutir assuntos palpitantes, importantes da gerontologia no Brasil e queremos agradecer a todos os que estão nos acompanhando durante já 11 meses, né, neste canal e pelo apoio, pela divulgação, por estarem compartilhando todas as ideias e gravações que a gente tem colocado no YouTube. E hoje é um dia muito especial, porque estamos muito honrados, pois temos conosco duas pessoas importantíssimas, dois profissionais com uma importância para os projetos da gerontologia no Brasil. Estou falando aqui do vereador Gilberto Natalini. O vereador Gilberto Natalini é um médico, ele é ambientalista e vereador da cidade de São Paulo desde 2000, tá certo? Ele depois vai falar. E estamos também aqui com a presença do professor Dr. Ricardo Nitrini, que é professor titular de neurologia da Faculdade de Medicina da USP, ele é coordenador do grupo de neurologia cognitiva do comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também membro do grupo GRAS, Grupo de Alzheimer, que se reuniu, na verdade, para dar propostas exatamente para a discussão que nós vamos encetar hoje aqui nesse dia, que vai ser o projeto de lei, né, que foi, então, introduzido na Câmara pelo vereador Natalini, que é para a criação do Programa de Apoio às Pessoas com Doença de Alzheimer e outras doenças. E eu vou fazer uma pequena introdução desse projeto, quer dizer, pequena mesmo, para dizer Alzheimer, demência, perda cognitiva, é algo fundamental de se organizar a atenção, porque é um agravo à saúde, extremamente frequente na velhice, principalmente, né? E que impacta na pessoa, na família, na sociedade, nos serviços, na saúde, na assistência e na economia, não é? Então, é algo muito importante termos um projeto de lei que tenta organizar a atenção a essas pessoas aqui na cidade de São Paulo. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, e tanto ao vereador Gilberto Natalini quanto ao professor Ricardo Nitrini, que a questão do Alzheimer é fundamental. É fundamental nós organizarmos a atenção às pessoas, principalmente no SUS. Então, o Brasil tem um SUS, um programa fundamental de saúde, o maior sistema de saúde que nós temos, né? E que a organização da atenção às pessoas com demência, principalmente com Alzheimer, no SUS é fundamental. Mas a gente precisa que isto comece a se inserir através de uma rede de atenção e pela atenção básica. Então, Natalini e Nitrini, os dois, né? Como que se dá esse projeto, podem falar sobre ele, e como que é a inserção dele na atenção básica e na rede de atenção à saúde da pessoa idosa. O professor quer falar primeiro? Posso falar, doutor Gilberto Natalini. Posso iniciar e o senhor depois dar continuidade. Bom, nesse projeto existem muitos aspectos que são contemplados, que deverão ser contemplados na rede básica de saúde. Entre eles, certo? A formação e a capacitação dos profissionais da rede básica de saúde para atendimento dos casos de demência. E a formação, ter uma unidade de referência para os casos de demência nas unidades básicas de saúde, dentro do Serviço Básico de Saúde. São duas coisas muito importantes que nós não temos hoje em dia, né? A capacitação, e essa capacitação vai mais longe, capacitação também dos cuidadores, né? Uma coisa muito importante que precisa ser feita
dentro das unidades do Serviço de Saúde Pública daqui de São Paulo. São duas coisas que fazem parte do projeto e que seguramente serão cumpridas. Provavelmente, o vereador Gilberto Natalino gostaria de acrescentar outros itens. Bom, em primeiro lugar, boa noite a vocês todos, né, que estão aqui participando. Dr. Ricardo Nitrini, professor, neurologista famoso, reconhecido, a Ieda, amiga nossa, a Marília, o Sérgio Pascoal, velho de guerra, conheço há muitos anos, e o Carlos também, o Carlos Lima, que está aí, e as pessoas que vão nos assistir depois aqui no canal. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, e eu fiz apenas o meu papel. O meu papel foi pegar o projeto foi escrito a muitas mãos, né? O professor participou e tantas outras pessoas, né, participaram do projeto, a Lina e muitas outras pessoas aqui, inclusive os que estão aqui. O projeto ficou muito bom, muito bem feito, muito caprichado, tecnicamente muito sustentável, e nós encaminhamos. Eu tenho 419 projetos apresentados na Câmara nesses 20 anos e aprovei 147 leis na Câmara. A última foi essa. Eu fiz questão, porque agora eu não me recandidatei, então não vou estar lá o ano que vem, eu fiz questão de colocar esse projeto também, ele foi um dos últimos a entrar como projeto de lei, né? Mas a gente passou ele na frente de uma porção de outros pela importância do assunto na sociedade paulistana e brasileira. E deu certo, aprovamos em primeira, aprovamos em segunda. Eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, lá com a assessoria do secretário, o próprio secretário, e pedi vênia para que eles concordassem na sanção do projeto. Porque, às vezes, a gente aprova na Câmara, depois o prefeito veta, pau, pronto, matou a lei. Então, nós tivemos um aval deles positivo para ir chegando, já chegou na mão do prefeito, o prefeito tem um prazo para sancionar. Eu acredito, sinceramente, que vai dar tudo certo, depois tem que implementar a lei, regulamentar a lei com um projeto de regulamentação e fazer a implementação da lei. Só para terminar aqui essa minha fala, eu quero dizer que nós temos duas experiências muito parecidas com essa, de projetos semelhantes que eu apresentei na Câmara e aprovei e que foram implementados. Então, nós temos, estão sendo implementados a psoríase, que era uma doença praticamente desconhecida na rede municipal, quase ninguém nem falava. Hoje, a gente tem 5 centros de referência de psoríase no município. E tem um fluxo, um organograma, né? Tem um protocolo de psoríase dentro da Prefeitura de São Paulo. Hoje, o doente com psoríase ele tem começo, meio e vai até o final, até o remédio caro da prateleira que tem depois que ele tem que pegar. Também doenças raras, nós aprovamos aí no meados desse ano, também um projeto muito bem feito, muito bem parecido com esse que nós fizemos, que foi aprovado, sancionado, e agora nós estamos nas tratativas da construção do Centro Municipal de Referência de Doenças Raras. Vai construir. Ou seja, o projeto do Alzheimer, eu tenho a esperança de que, muito rapidamente, a gente possa estar treinando as pessoas, organizando o fluxo do problema dentro da rede municipal e criando esses centros de referência onde as pessoas vão buscar conhecimento e podendo encaminhar os casos mais graves, enfim, medicação, tudo isso aí é organizar isso. Eu quero parabenizar vocês que fizeram, escreveram, ajudaram tecnicamente, viu? E pressionaram a gente para que a gente pudesse pôr na pauta e aprovar. Mas, vereador, professor, então, poderiam fazer um pequeno resumo, até para quem nos assiste, né, entender o que consta, né, este projeto. Né? Um pequeno resumo do teor do projeto. Bom, eu vou falar primeiro, e depois o vereador complementa.
Eu acho que é muito importante que a gente tenha a ideia que, provavelmente, na cidade, no município de São Paulo, nós tenhamos aproximadamente hoje uns 150 mil pessoas que tenham demência, das quais 60% a 70% têm doença de Alzheimer. Portanto, é uma doença extremamente comum. E cada caso de demência numa família faz com que essa família fique muito comprometida. Porque, à medida que a demência evolui, uma pessoa da família precisa abandonar seu trabalho para cuidar desse seu parente. Porque nós não temos uma estrutura que cuide das pessoas com demência. O Estado não provê. E não é só aqui na cidade de São Paulo. No Brasil todo não provê. E o município de São Paulo está sendo o primeiro a começar a pensar em tentar ajudar aquelas famílias tendo um familiar com essa doença. E como você vê, isso não são poucos. Se nós pensarmos em 150 mil pessoas, são 150 mil famílias. Certo? É um número enorme de casos. Então, você tem necessidade de criar um sistema de ajuda para essas pessoas, um sistema que permita que eles tenham o melhor possível dentro das dificuldades que um país como o nosso, um país pobre, enfrenta. E as dificuldades, isso é muito importante, né? Numa família de classe rica ou classe pobre, isso não chega a ser uma dificuldade tão grande, porque você pode contratar um cuidador profissional. Mas isso é impossível numa família de classe de renda baixa. Não há como. O que eles precisam fazer? Precisam abandonar o trabalho para ficar cuidando dos pacientes em casa, porque não há uma estrutura para receber essas pessoas. Né? Você não tem um cuidado diário, por exemplo, para onde essas pessoas possam ser encaminhadas durante o dia, enquanto a mãe de família, por exemplo, que geralmente é assim, trabalha. Enfim, há muitas coisas nesse projeto que vão ser feitas, eu tenho certeza, e que vão transformar, essa é a minha ideia, é isso que eu imagino como o mais importante de tudo. O projeto de São Paulo vai ser um modelo do projeto para o Brasil. Porque existe há muito tempo a ideia, eu estou me estendendo um pouco, desculpe-me, a ideia de criar um plano nacional de demência. Eu acho fantástico, mas eu acho que o plano tem que começar no município. E no município vai servir como modelo para ir se organizando unidades ao longo do país, da onde sairá, finalmente, um programa nacional. E São Paulo vai fazer isso. São Paulo está começando com esse projeto, e liderado aí pelo vereador Gilberto Natalini. Bom, é isso mesmo. Eu acho que o professor foi bem completo no que disse. Na verdade, eu vejo esse projeto como uma provocação ao poder público para voltar os olhos para o assunto. O assunto existe, o professor falou da incidência na sociedade, pelo que ele disse, dá 1,5% da população, aproximadamente, de São Paulo, e 10% ou mais da população de idosos, pelo que o número que ele deu. Então, é um exército de pessoas que precisam de cuidado. E aí eu acho que esse nosso projeto ele vai ter que caminhar junto com as políticas públicas para os idosos na cidade de São Paulo. Ele não pode caminhar sozinho, ele não é só um projeto médico, ele é um projeto médico, um projeto de saúde, médico quer dizer, dos profissionais, não médico do médico, dos profissionais de saúde, e um projeto também da área social. Então, por exemplo, nós criamos na cidade de São Paulo, eu criei, quando eu fui secretário de Participação e Parceria, a Coordenadoria do Idoso. É extremamente ativa essa coordenadoria, ela botou na pauta da cidade as políticas públicas para os idosos, ela pôs na pauta essa coisa. Inclusive, a coordenadoria hoje, é extremamente ativa. Nós aprovamos agora, esse ano, o projeto do Mário Covas Neto com minha coautoria,
para criar o Fundo Municipal do Idoso, para pôr para funcionar, para criar de verdade, para dar autonomia para o Grande Conselho do Idoso. Sabe quanto dinheiro tem no fundo já hoje, em poucos meses? 60 milhões de reais está depositado no fundo para prover políticas públicas. Isso que nós estamos falando aqui, quer dizer, ele dá incentivo no imposto de renda, é igual o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, quer dizer, você bota o dinheiro lá e desconta do imposto de renda, entendeu? Então, se fizer uma campanha grande, você pode ter 500 milhões de reais aí em um ano e meio para aplicar na questão das políticas dos idosos. Eu acho que a política do Alzheimer, o nosso projeto, vem dentro desse escopo, porque você tem que fazer a prevenção, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, o acompanhamento e prover aquele paciente, aquela pessoa, das condições de vida social. E isso implica não só na unidade básica de saúde. O centro pode ser a unidade básica de saúde, mas vai ter que mobilizar todas as forças sociais que tem naquele território, inclusive igreja. Muita gente trabalha com idoso em São Paulo. Nós estamos criando o bairro Amigo do Idoso na Vila Clementino, junto com a Escola Paulista. Foi feito um levantamento lá, são centenas de entidades que se dedicam a trabalhar com o idoso. Se a gente coloca a questão da demência, a questão do Alzheimer, dentro dessa preocupação, né, isso o poder público vai ter que fazer a partir da lei. Eu acho que nós vamos avançar muito, nós vamos botar luz em cima do problema, entende? Uma coisa que hoje é dispersa na sociedade, a lei vai ajudar a organizar a intervenção do poder público e da sociedade civil para ajudar essas pessoas que tenham, eventualmente, o Alzheimer. Eu queria agradecer também, né, a presença de vocês dois aqui, o vereador Gilberto Natalini, o doutor Ricardo Mitrini, pessoas de relevância na área do envelhecimento, das demências, e também destacar que nós estamos com a Luciana Feldman aqui conosco, que é assessora do vereador, que está acompanhando a nossa entrevista e intermediou este contato. Grande assessora, viu? Grande assessora. Temos a oportunidade de trabalhar com ela em vários processos, inclusive no Congresso Envelhecimento Ativo. E para você que não mora na cidade de São Paulo, se você quiser saber os detalhes deste projeto, ele tem um número, é um PL, né, Projeto de Lei 769/2019, que quer dizer o ano que ele começou a tramitar. E o nome deste projeto é Programa de Apoio às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências, e também aos seus familiares. Então, querendo saber mais, se inspirar para levar para a sua cidade, já tem um número aqui, 769/2019. Vereador, a minha pergunta vai mais específica para o senhor. Na sua primeira intervenção conosco, já disse que o projeto de lei foi costurado, foi conversado com a Secretaria Municipal de Saúde para ele ser aprovado, para que o nosso prefeito atual possa pôr ele em prática, que nós chamamos de sanção. A minha pergunta é, a ideia, pelo que o senhor já tem do conhecimento e essa tramitação, haverá vetos em alguma parte deste projeto? Ele será aprovado na sua íntegra, se o senhor tem essa informação? E uma coisa muito importante para um projeto de lei transformar-se, porque enquanto é projeto de lei, ele não é lei. Depois que ele é sancionado pelo prefeito, ele torna-se uma lei. Então, eu gostaria de saber se tem previsão orçamentária para a execução deste projeto de lei, uma vez que quem executa uma lei, né, no caso de um programa tão específico e tão abrangente quanto esse, se também já está previsto o orçamento para a execução do projeto. Ô Marília, como eu deixei de ser candidato, eu estou achando que eu vou lançar você de vereadora, porque você está bem afiadinha para o assunto. Obrigada, muito obrigada. Não queira isso, não queira. Não quero. Não quero. Então, veja bem, nós conversamos bastante, quer dizer, quando a gente faz uma lei, é um sofrimento, porque você tem que primeiro bolar o projeto, ter a ideia, e aí vocês ajudaram muito, né? Se dedicaram pro bono, tá certo? Ninguém ganhou nada para fazer isso.
escreveram junto com a nossa assessoria, nós colocamos nos termos legislativos, e aí a segunda luta é a luta para aprovar. Não é fácil, né? Porque você bota na pauta, aí vai e vem. Aí eu pus na pauta em homenagem à causa, porque eu tinha 50 projetos para pôr na pauta, muitos projetos ambientais, mesmo de saúde. Eu resolvi colocar porque eu acho que a causa é muito séria e muito justa. Então, priorizamos, tá certo? Aí, o que acontece? Botei para votar em primeira. Aprovou em primeira por unanimidade, não teve nenhum voto contra. Ninguém questionou. Pelo contrário, só elogio. Aí, entre a primeira e a segunda, eu fui falar com a secretaria, falei com o pessoal lá, com o gabinete do Edson. O Edson estava meio adoentado, não conversei com ele, mas conversei com o Ivan, conversei com várias pessoas lá, e eles me mandaram um recado: olha, saiu daqui com uma recomendação para sanção total. Quando falou isso, vai por escrito. Eu corri lá e, na próxima votação, eu enfiei para votar em segunda e aprovou em segunda. Então, eu acredito que, como é um programa e ele tem começo, meio e fim, se ele vetar alguma coisa, ele vai, entendeu? Cortar o programa em alguma... Então, eu acho que vem uma sanção total. Depois da sanção, vem o decreto de regulamentação, que aí essa coisa de orçamento, como vai ser, onde vai ser, é o decreto de regulamentação. A lei faz o genérico. A gente não entra no detalhe. Muita coisa, Marília, já tem na rede. É questão de organizar. Você entendeu? É questão de você organizar. Você sabe que a rede de saúde, todos os problemas de tudo que é nível cai ali dentro, né? O profissional fica louquinho, porque todas as mazelas do mundo cai ali, né? E depois vai para a delegacia, né? Ou cai na mão do padre, para o padre resolver, mas cai ali na UBS, quer dizer. E aí é uma demanda muito grande. Então, qual é a questão? Por que a lei é importante? Porque a lei, a hora que tem a lei, você pegando um núcleo de profissionais, eles priorizam aquilo e organizam a rede para a rede abrir as portas e botar sentido nesse problema. Aí você tem treinamento de profissional, como nós fizemos com a psoríase. Eu me lembro que eu fui junto com o Cid Sabag, na Zona Leste, tinha 500 profissionais de saúde para o curso, para o treinamento sobre diagnóstico, tratamento de psoríase, que era uma doença até então desconhecida até dos médicos, né? Nós evoluímos de tal maneira que hoje a gente inaugurou o 5º centro de referência de psoríase na cidade, com fototerapia. O paciente com psoríase hoje ele tem onde ir, ele não está mais jogado no mundo. E isso vai acontecer, eu tenho certeza, com o paciente com Alzheimer. O Alzheimer é mais complexo. Por quê? Porque o Alzheimer tem todo um problema de desestruturação familiar, conforme falou o professor Nitrini, né? Vocês mesmos sabem que vocês têm experiência total no assunto. Mas aí, depois da regulamentação, vai, então, começar a implantação. Então, a gente tem que ficar alerta, não pode abaixar as armas, porque até isso chegar para funcionar demora um tempo. E a gente tem que cobrar insistentemente a sociedade civil, né? Quem fez a lei, quem ajudou a escrever, a academia tem que ir cobrando para que a prefeitura... Não vai ser de uma hora para outra que vai ter tudo. Vai começar do começo. Se você treinar bem a rede pública, são 1.000 unidades de saúde em São Paulo. Se der um treinamento legal, fizer um protocolo legal para essas pessoas abrirem os olhos, serem sensitivos para o problema da demência e do Alzheimer, já é um avanço. Não vai ficar só na mão do neuro, pode ficar na mão da porta de entrada ali, do balcão de recepção, fazer, entendeu? Campanhas educativas, etc. Então, eu estou muito esperançoso. Nataline, só fazendo um contraponto rápido, desculpa. Na verdade, não vai começar do zero, como você falou, porque a rede de atenção à saúde da pessoa idosa está sendo organizada já há alguns anos, né, uns 5 anos, e já conta com pontos
né, poucos ainda na cidade de São Paulo, as unidades de referência à saúde do idoso, onde está a equipe gerontológica e os geriatras estão, que já tem algum trabalho, faz anos, com pessoas com demência, que são encaminhadas da atenção básica para essas 12 unidades de referência. Trabalho que o senhor ajudou a implantar, porque eu sou testemunha dessa maldade sua. O senhor ajudou a implantar durante o seu período de coordenador da saúde do idoso na Prefeitura de São Paulo. Você tem toda a razão. É isso mesmo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão muito importante de que a cidade se torne uma cidade amiga da doença dos pacientes com doença de Alzheimer, porque, embora a gente veja a doença de Alzheimer como uma doença ligada à neurologia ou ao idoso, na verdade, a doença de Alzheimer começa a ser prevenida muito antes. Então, e quanto antes se começar a prevenir, melhor. Existem dados seguros, de que com essa prevenção se pode reduzir até em 40% a incidência da doença de Alzheimer. E como é que se pode prevenir isso, né? Quais são as... Existem diversos dados, e muitos deles começam na infância, né? Por exemplo, a maior escolaridade da população reduz consideravelmente o risco de demência. Então, se a nossa população tiver uma escolaridade melhor, ela terá menos demência. Se a nossa população tiver um maior controle, por exemplo, da glicemia, tiver um maior controle, tá certo, do déficit auditivo, tiver maior controle do colesterol, isso tudo não precisa esperar ficar idoso. Isso tudo durante a idade madura. Então, as pessoas precisam ser informadas que, se eles quiserem não ter demência na idade, quando mais idosos, eles precisam praticar atividade física sempre, eles precisam sempre estar ativos intelectualmente e não ficar esperando para quando tiver 60, 70 anos para fazer palavra cruzada ou coisa assim. Não, eles têm que estar ativos sempre, têm que fazer... Enfim, isso tudo vai ser lançada luz para as pessoas começarem a se preocupar para envelhecer bem. E envelhecer bem com diversas outras, mas entre elas, envelhecer bem sem demência. E acho que esse programa vai fazer isso. E isso vai ser realmente muito importante para a nossa população, para a população do nosso município primeiro, e depois para a população de todos que seguirem esse caminho, né? Então, acho que vai muito ser... bem. Professor, eu posso fazer uma pergunta para o professor? Claro. Posso, Pascoal? Você me permite? Sim, Natália. Pode. Professor, a questão do tratamento. Esses dias eu vi uma notícia de um tratamento que surgiu aí faz uns 15 dias. Qual é? O senhor podia, assim, em poucas palavras, dar uma resumida? Qual é o estágio que está de medicação, de alguma tecnologia que está surgindo, só para a gente poder também se orientar? Na verdade, o tratamento que se tem hoje é ainda um tratamento sintomático, ou seja, são remédios que melhoram um pouco a memória, melhoram um pouco a atenção, mas não são remédios... já quase 20 anos que esses remédios estão em uso, e diga-se de verdade, bem da verdade, são medicamentos que não trazem grande benefício. Melhoram um pouco, mas não trazem grande benefício. Mas há alguns medicamentos que estão mostrando benefício e que estão em vias de ser aprovados pelas instituições como o FDA americano. Ainda não é um resultado também muito brilhante, mas é promissor. Eu acho que existe... A gente está olhando isso como... Eu, pelo menos, olho, e muitos olham, como algo promissor, mas que ainda não vai ser tão cedo. Lamentavelmente, eu sempre digo, provavelmente não vai ser para a minha geração isso. Vai ser para a geração, talvez, dos meus filhos. Seguramente para os meus netos, mas não para mim. Então, professor e vereador, vocês falaram coisas que são extremamente importantes.
O professor Netrini agora tocou num ponto bastante significativo, inclusive para quem lida com a situação no seu dia a dia da questão da doença de Alzheimer. Então, os tratamentos que existem hoje, eles postergam as consequências mais graves da doença, né? Eles acabam empurrando um pouco mais para frente, melhoram um pouco a situação da pessoa, me corrija se eu falar alguma bobagem, professor, e acabam empurrando um pouco mais para frente essa questão dos sintomas mais graves da doença. Então, as questões preventivas, como o senhor bem colocou, elas se tornam fundamentais nesse momento, porque se eu puder, de alguma forma, prevenir e postergar a instalação desse quadro de doença por mais tempo, isso sim é um grande ganho para a população de um modo geral e para a população que envelhece. Logo no começo da nossa gravação hoje, o professor Netrini colocou uma coisa importante que eu queria que os dois falassem um pouquinho. Antes vou contextualizar. O professor colocou a questão da formação, e o vereador também falou isso, a questão da formação de recursos humanos. Hoje eu sou professora da USP, como professor Netrini, e a gente sabe que não só nas principais universidades, mas nas universidades de um modo geral, ainda está distante da formação o que precisaria ser. As pessoas ainda não recebem a formação adequada durante a graduação para atuarem na questão dos pacientes com demências, dos pacientes com Alzheimer. E aí eles caem na rede e vão trabalhar e lidam com essas pessoas no dia a dia. Então, uma parte do projeto de lei que é fundamental, e que o professor Netrini muito bem colocou no início da gravação, é a questão da capacitação da rede, porque para eu criar um programa denso como esse, para atuar junto a este público, eu preciso que os profissionais da rede sejam capacitados para isso. Eu li no projeto que uma das bases vai ser o material da OMS, que é uma parte disso que comporá esse treinamento, e também a questão do centro de referência que será criado e que muito provavelmente auxiliará isso, né, na formação e capacitação de recursos humanos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foram essas discussões e como se pretende trazer isso para a prática do dia a dia, porque não é só uma aula virtual. Capacitar, eu sei porque capacito cuidadores para cuidar de pessoas com demência. Então, não é só uma aula que nem aqui que a gente troca ideia, é um pouco, tanto que para fazer um curso de cuidadores para demência é um curso específico para cuidadores de pessoas com demência, não é um curso de cuidadores em geral, e aí eu tiro 2 horinhas e vou falar da pessoa com demência. Não funciona assim. Para cuidar bem, eu tenho que lidar com isso de uma forma diferenciada. Então, eu queria saber, eu imagino que vocês gastaram bastante tempo nessas discussões, como foi isso dentro das discussões técnicas e como se pretende instalar isso dentro de uma rede como São Paulo, em termos de capacitar os recursos humanos existentes dentro desta rede para atuar de forma segura. Professor? Olha, eu acho que você tocou, Ieda, num ponto extremamente importante, né? Eu não tenho dúvida que tanto a capacitação do profissional, ao atender o paciente, ao diagnosticar, ao informar, ao fazer tudo o que é necessário, né? Ao tratar com respeito, ensinar como não, ao familiar ou às outras pessoas, como não estigmatizar o indivíduo com demência, enfim, tudo isso é algo bastante complicado, não é muito simples. E vamos dizer assim, o indivíduo tem que ser treinado mesmo para isso, porque a pessoa não aprende isso como deveria nas universidades, né? Eu diria para você que nos últimos anos tem havido melhora no ensino de demência nas faculdades, por exemplo, na Universidade de São Paulo, onde nós trabalhamos, demência faz parte do currículo da neurologia, do currículo da geriatria e do currículo da psiquiatria. Então, eles têm oportunidade de ver isso sobre em diversas disciplinas. Ou seja, eu acho que tem melhorado, mas mesmo assim eu acho que não é suficiente, certo? Então, vai haver necessidade de implementar isso, vai haver necessidade de se ter algo escrito para as pessoas, eles devem receber isso, certo? E nós vamos ter que fazer cursos mesmo, cursos periódicos,
para as pessoas da rede. Vamos ter que criar isso, que não existe. Eu não vejo outra maneira, sabe? Porque nem todas as escolas têm, em algumas outras escolas melhores têm. Eu acho que nós vamos ter que criar isso. E todos aqueles que se envolveram, que você vê nessa lista, os que se envolveram para participar disso, eu tenho certeza que terão disposição de participar e agregaremos outras pessoas para formar isso. Também, como será, eu ainda não sei, mas que nós vamos fazer isso, precisamos fazer. Talvez o professor Gilberto, o vereador Gilberto Natalini, que já teve a experiência, certo, com a psoríase, possa dizer como que eles fizeram com a psoríase. Eu trabalho com essa questão do SUS há muitos anos. Eu fui presidente do CONASENS, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. O Brasil tem quase 50 mil unidades de saúde. E, na época, nós ampliamos, né, o Programa de Saúde da Família. E aquilo, quando eu peguei no CONASENS, tinha 1.800 equipes. Quando eu saí 2 anos depois, tinha 18 mil equipes. O Serra era o ministro, colocou recurso, e aí foi o perereco danado, porque não tinha generalista para assumir o médico de família, com esse perfil. Então, foram criados polos de capacitação junto com a academia. As academias vieram junto. As faculdades de medicina, foram criados polos de capacitação para dar formação para a rede e para as pessoas que pudessem assumir, não só como médico, enfermeiras de PSF, auxiliares, bom, enfim, agentes comunitários de saúde, né? É um exército enorme. Então, eu acho que quando o poder público coloca como prioridade, né, se a nossa lei se transformar realmente numa prioridade de saúde no município, eu tenho certeza que vai acontecer, o poder público tem instrumentos até para pautar as academias, as faculdades. Hoje nós temos residência de saúde da família em várias faculdades, né? Públicas e privadas, né? E é uma profissão que se impôs pela necessidade do mercado. Então, eu acho que é possível fazer. O Pascoal tem muita experiência nisso, porque o Pascoal ele era coordenador lá na secretaria, foi coordenador durante muitos anos do setor de saúde do adulto, trabalhava com idosos, ele sabe mexer com a rede, né? A rede ela é muito sobrecarregada, a rede que eu digo, a rede municipal, a rede pública, né? Muito sobrecarregada com demanda, mas eles também são pessoas que têm interesse em aprender, em se organizar e atender melhor. Se o gabinete do secretário, né, sua assessoria, organiza um protocolo e desce com esse protocolo, traz as universidades juntos, né? Convida o professor Nitrini, convida outros especialistas para vir, para ajudar a fazer formação, isso acontece. Na psoríase, nós fizemos muito isso junto com o Cid Sabag e um grupo de médicos que ele coordenou. E agora nós vamos fazer com doenças raras. Está começando a mexer, porque a lei foi aprovada, vai ter o centro de referência e vai ter... As pessoas, eu sou médico há 45 anos, tem muita doença rara que foge do meu alcance, do meu controle. São milhares das chamadas doenças raras. E a gente precisa, pelo menos, ter o olhar do profissional para fazer a primeira suspeita diagnóstica, o primeiro encaminhamento de prevenção, né? E aí isso tudo é um trabalho, são anos de trabalho, né? Não é em meses, viu? Mas eu acredito que isso vai acontecer, porque o envelhecimento da população é inexorável, está envelhecendo muito rapidamente. E o Alzheimer ele faz parte do processo de envelhecimento na situação que está hoje. Então, o poder público vai ser pressionado a dar uma resposta. A nossa lei já é fruto de uma pressão, de uma realidade que existe, que se transformou em lei, agora é o executivo colocar isso em prática. Eu não sou pessimista, eu também não sou, está feito, está resolvido. Não, de jeito nenhum. Eu sei como é que funcionam as coisas. Tem que ter pressão, tem que ter organização. Por isso que um grupo como esse, que está aqui hoje, é fundamental para ir controlar. É o controle do que está acontecendo, da cobrança, né, ao secretário, ao próprio prefeito, enfim.
eu acho que nós estamos iniciando bem. A lei foi aprovada numa rapidez enorme. Foi um dos projetos que eu aprovei. Se o Covas sancionar, nós vamos para a galera, vamos tomar até um pouquinho de champanhe aí para comemorar, porque vale a pena. E aí vem a segunda parte, que é a implantação efetiva da lei na cidade. O Sérgio Pascoal tem muita experiência nisso, ele ficou muitos anos ali, ajudou a gente demais com outras coisas, demais. Sempre foi muito solícito e agora ele está ajudando, vamos dizer assim, como um animador aí das ideias com essa aposentadoria dele, mas não está aposentado, está trabalhando. E as outras pessoas que estão aqui, a Ieda, a Marília, o Carlos, e tantos que não estão, a Lina, são pessoas também muito mobilizadas que eu acho que podem nos ajudar a implantar essa lei. O secretário está sensível, viu? O Edson Aparecido. Eu conversei com ele lá atrás, ele falou, Natália, a gente pode tocar a lei que a gente dá um jeito de ver como é que implementa isso. Ele está o coração dele está aberto. Espero que a equipe dele possa ajudar. Vereador e doutor Nitrini, primeiro, obrigado por terem aceito o nosso convite. E vocês falaram já no início das suas falas, né, vocês citaram a importância, né, de um olhar para a família, né, porque a família, a gente sabe que tem toda a sobrecarga de cuidado, né, que acaba sendo para a família, se a gente não tem uma rede de apoio, essa sobrecarga acaba sendo para a família. E tem uma questão que é muito importante, e que é característico da demência, né, que é, além da sobrecarga de trabalho, que já não é pouca, a gente tem um luto dessas famílias, né? Eu falo que eu sou psicólogo e o meu trabalho mostra muito isso, o quanto a gente tem um luto em vida, porque aquele paciente ele não morreu, ele está vivo, mas ele não sabe mais, ele não é mais o pai que você tinha, ela não é mais a mãe que você tinha, né? E isso é muito pesado, isso talvez seja tão pesado ou mais do que o cuidado em si, né? que exige. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria saber assim, que vocês falassem um pouco mais do projeto, como abordar essas famílias, de que forma seria feito esse apoio a essas famílias que são cuidadoras. Professor, vai na frente que eu te sigo. Eu acho que o Carlos Lima trouxe aí uma consideração mostrando como é difícil, né, a demência, não é? Como é difícil para a família dos pacientes. Essa ideia do luto em vida, né, que você falou, né? Do estigma, né, da doença também. Nós não temos ainda respostas para muitas dessas coisas, né? Como tratar isso? Como fazer, né? Como cuidar? Eu acho que cada caso tem que ser discutido. Não há como a gente ter uma solução universal para todos esses casos, sabe? Muitas vezes existe, por exemplo, a gente imagina que exista um enorme sofrimento do paciente que está com doença de Alzheimer, e o sofrimento é da família e não é do paciente. O paciente em si sequer tem a noção de que ele está apresentando um comprometimento cognitivo mais grave. E ele pode ter ainda uma qualidade de vida bastante razoável, se a família compreender assim. E é necessário que a família compreenda assim. E é necessário que o profissional que cuida passe essas informações para a família, que não existe esse luto em vida, não pode existir. E quando existir, da parte dos cuidadores, um luto, eles têm que ser tratados. Quando eu respondi ao vereador Gilberto Natalini que não havia tratamento, eu quis me referir ao tratamento para a parte cognitiva, mas existe tratamento para depressão, existe tratamento para outras manifestações, tratamento para alterações comportamentais das demências, existe tratamento farmacológico. E existe, sim, é claro, para todos esses casos, existem tratamentos que são tratamentos realizados por psicólogos, terapeutas, certo? Que podem ajudar muito, ajudar a família, certo? Uma psicoterapia para familiares de pacientes com doença de Alzheimer,
certo? E psicólogos que podem fazer uma terapia cognitiva para os pacientes com doenças de Alzheimer. Tudo isso são formas terapêuticas que são válidas. Eu não sei se respondo à sua pergunta, é muito profunda, mas eu tentei responder com essas considerações todas. Sim, obrigado. Olha, eu queria dizer para você, Carlos, que eu acho que o problema com a família vai desde o problema de informação, que tem família que a pessoa começa a esquecer, começa a ter os primeiros sintomas e não fica desesperada, não sabe o que acha que é coisa... Está pregando peça. E eu já vi isso. Eu atendo lá no Cangaíba, naquele voluntariado médico nosso, a maioria dos pacientes são idosos. Vez por outra, chega um caso. Às vezes a família chega, olha, ele está assim, o que... Aí a gente precisa explicar. Então, a informação. Vai desde a informação, a família bem informada, ela sabe lidar melhor, você sabe disso. Como psicólogo, você sabe disso. Até a questão econômica. Até o problema econômico, prover o idoso com comida, com roupa, com conforto, né? E aí todo esse tem uma gradação que vai, evidentemente, você tem que ser recheado de afeto, de compreensão, né? Com o idoso, porque ele está numa fragilidade enorme, né? A pessoa com demência, com Alzheimer, mas eu acho que isso tudo é um processo. Eu acho que a saúde, nós que somos da saúde, nós somos o pivô, mas isso é um processo tão complexo que envolve outros atores do entorno, que não é a saúde sozinha jamais vai conseguir dar conta disso. Então, envolve desde outros órgãos públicos até a sociedade local, certo? Eu conheço muitas igrejas católicas e evangélicas, que formam um grupo de idosos e que muitas vezes afunilam para idosos que têm problema de comportamento por conta de demência. E aí eles se ajeitam de uma maneira para ocupar aqueles idosos, enfim, né, se treinam para isso. Então, eu acho que toda essa complexidade, a gente dando luz no problema, o projeto vai jogar luz em cima do problema, bem mais, eu espero, dando luz, a gente mesmo vai buscando as soluções que são extremamente complicadas e variadas, elas não são uma solução linear, é a minha opinião. Vai ser um desafio enorme, mas um desafio necessário. A gente precisa disso, porque, como disse o professor, já são 150 mil, e com o aumento do envelhecimento, isso vai aumentar cada vez mais. É uma demanda, é uma pressão da sociedade para a gente encaminhar essas questões. É verdade, vereador Natalini, é verdade, professor Nitrini, é um assunto extremamente denso, complexo e que a sociedade brasileira vai precisar dar um cuidado melhor a essas pessoas, às suas famílias, para melhorar a qualidade de vida. Infelizmente, nós temos aqui já quase 50 e tantos minutos, nós vamos ter de terminar, né? Eu só, antes de terminar, eu queria dizer que no início eu não dei importância de dizer para vocês que o GRAS, o grupo do qual o professor Nitrini ele é membro, né, foi muito importante para as discussões das propostas que o vereador Natalini colocou no projeto de lei, e ele teve o apoio da jornalista Lina Menezes. Também gostaria de dizer a todos, já foi o professor Nitrini que falou, que a Organização Mundial de Saúde, agora em 2019, lançou 2 documentos importantíssimos, tá certo? Um que são as diretrizes para o cuidado de pessoas com demência, agora de 2019, diretrizes é um calhamaço, e o outro é o iSupport, que são, na verdade, como os cuidadores deverão se portar frente a esse problema imenso, né, que é a demência e o impacto que traz em todos nós, esse impacto é importante. Então, eu queria agradecer bastante. E antes de dar a palavra final, eu queria perguntar,
tanto ao vereador Gilberto Natalini, né, que está aqui há 20 anos, e ele tem até coisa para nos dizer, que parece que ele é o último ano, né? E quanto ao professor Ricardo Nitrini, se eles querem dar alguma última palavra para os nossos ouvintes, antes de eu fazer um fechamento. Vou falar primeiro agora, tá? Professor, dá licença, tá? Vou falar primeiro que o senhor agora. Não, a minha palavra final é agradecer a oportunidade que eu tive de construir esse projeto com vocês. Você falou certo, a Lina foi fundamental também no processo, e teve outras pessoas que nos ajudaram. É um grande grupo que trabalha com idosos, né, em São Paulo, dedicadíssimo, gente muito séria. Graças a Deus, a gente tem essa pleiade de pessoas que nos ajudam. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que eu tive de ser escolhido para tocar esse projeto, né? A Luciana ajudou demais, tem ajudado demais a gente. Luciana Feldman, que está aí conosco, trabalha comigo há 16 anos. E aí eu queria também cumprimentar e saudar com muito carinho você, Sérgio Pascoal, amigo do peito de muitos anos, já te apurriei muita cabeça, já te pedi muita coisa, você nunca me negou nada, tá certo? Sempre com um sorriso e com boa vontade. Quero cumprimentar também fortemente, dar um abraço virtual na Ieda, na Marília, no Carlos, no professor Nitrini, que esse grupo seleto que está aqui, desejar a vocês um bom fim de ano, né? E que a gente possa virar o ano com a vacina e nos livrar dessa fera que é esse vírus que está infernizando a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui. Um abraço. Também quero agradecer muito a oportunidade que me foi dada, primeiramente pela Lina Menezes, de ajudar nesse projeto, que era um projeto que há muito que nós gostaríamos de participar. Tivemos essa oportunidade, junto com muitas outras pessoas, certo? Participar desse projeto que hoje ficou concretizado com o apoio do vereador Gilberto Natalini, que foi essencial para isso. E eu quero agradecer o convite, certo? Da Ieda Duarte, do Sérgio, por estar aqui, da Luciana. Foi um prazer estar aqui com o Carlos, com a Marília, com todos. Eu fico muito honrado de estar participando desse momento em que esse projeto foi aprovado e que vai ser um modelo, como eu já disse, para todo o Brasil. Professor e vereador, a honra é toda nossa, tá certo? Duas pessoas fundamentais para a gerontologia brasileira. Então, eu queria agradecer em nome do canal que rola na Geronto, a presença de vocês aqui, a presença que ilustrou um projeto de lei que está se transformando em lei e que, como o vereador disse, terá a possibilidade de juntar o que se faz já na secretaria e avançar ao cuidado da demência aqui na cidade de São Paulo. Então, eu queria dizer a vocês que quem assistiu, dê o seu like, divulgue, compartilhe. A quem não se inscreveu no canal que rola na Geronto, se inscreva, tá certo? Acione o sininho para ter as notificações do YouTube e vamos em frente e vamos pensar nesse problema enorme, nesse agravo à saúde, que é importantíssimo, impactante nas pessoas, nas famílias, na sociedade, nos serviços e principalmente nos serviços sociossanitários. Muito obrigado a todos, um feliz ano novo e, como disse o Gilberto Natalini, que 2021 seja muito melhor, sem pandemia, sem nada, e que a gente tenha novos tempos nesse Brasil e neste mundo de meu Deus. Obrigado a todos. Tchau. Uau!